Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de redes de computadores. Hoje nós vamos falar do endereçamento IP. Essa videoaula é baseada no livro de redes de computadores do Tannenbaum, cuja a referência bibliográfica aparece aqui para vocês no vídeo. Para quem tiver interesse de fazer a leitura do conteúdo, é muito recomendado. Bom, o endereço IP é o endereço lógico que identifica um nó na internet. Este endereço é utilizado não exatamente para identificar um computador ou uma impressora, mas sim para identificar uma placa de rede, um adaptador de rede que está conectado à internet. Nós sabemos que um mesmo computador, por exemplo, pode ter mais de uma placa de rede. Com isso, nós já chegamos à conclusão que o mesmo computador poderia ter mais de um endereço IP. No entanto, além disso, uma mesma placa de rede pode ter mais de um endereço IP associado a ela. A placa de rede tem o seu endereço físico, que é o MAC address. E o endereço IP é o endereço lógico. E o mesmo endereço físico pode ter mais de um endereço lógico associado a ele. Conforme nós podemos ver aqui na nossa animação, o endereço IP ele é composto por 32 bits. Esses 32 bits são organizados em 4 octetos, os quais normalmente são representados utilizando a notação decimal. Por exemplo, este endereço, 192.168.4.252. Esses 32 bits são, na verdade, divididos em duas partes. Uma parte chamada NetID, a outra parte chamada HostID. O NetID é utilizado para fazer a identificação de uma rede, enquanto o HostID é utilizado para fazer a identificação de um computador que está nesta rede. Para a gente poder fazer uma analogia dessa ideia do NetID e do HostID, nós vamos usar aqui o exemplo da transmissão do envio de uma carta utilizando os correios, indo de Poços de Caldas, onde essa videoaula está sendo gravada, até a cidade de Manaus. Obviamente, nós não temos um transporte da carta que sai diretamente de Poços de Caldas e vai até Manaus. Na internet também é assim. Normalmente, os servidores que eu estou usando na internet, eu não tenho um link direto entre o meu computador e o servidor. O que eu preciso ter? Intermediários que serão responsáveis por fazer o encaminhamento dessas informações. No nosso exemplo da carta, como eu não consigo enviar a carta diretamente para Manaus, eu preciso mandar para uma agência dos Correios que será responsável por encaminhar essa carta para mim. Agora, como que eu faço o endereçamento dessa carta? Eu coloco o endereço da pessoa, o nome da rua, coloco o número da casa, o bairro onde ela mora, a cidade e o estado. Quando essa carta chega aqui na agência dos Correios de Poços de Caldas, será que essa agência, ao ver que a carta não é para Poços de Caldas, mas sim para Manaus, será que ela se preocupa com o nome da rua, o número, o bairro? Não, ela se preocupa com o quê? O nome da cidade e o estado. Com isso, ela já chega à conclusão, por exemplo, que para que essa carta chegue até Manaus, o próximo caminho dela agora é o caminho até Belo Horizonte, para a agência dos Correios de Belo Horizonte. Quando essa carta chega em Belo Horizonte, a mesma coisa vai acontecer. A agência lá vai checar se essa carta é para Belo Horizonte. Como não é, o que ela se importa? Com o nome da cidade e o estado. E aí ela chega à conclusão que isso tem que ser enviado para onde? Para Brasília, onde a mesma coisa acontece e a carta é encaminhada para Manaus. Quando essa carta chega em Manaus, a agência dos Correios de lá vai identificar que essa carta é para a própria cidade. Aí sim, ela vai observar o quê? A rua, o número e o bairro. Algo muito semelhante com isso, obviamente, utilizando aí uma forma muito figurada para explicar, acontece com o endereço IP. Quando eu mando um pacote IP do meu computador para algum host na internet, eu não tenho um link direto. Eu preciso passar por roteadores que estão no meio do caminho, são roteadores intermediários. Esses roteadores se preocupam com o quê? Com conduzir o meu pacote IP até a rede de destino. Lá na rede de destino, o roteador vai se preocupar em fazer o quê? Entregar o pacote para o destino final. Ou seja, os roteadores que estão no meio do caminho se preocupam com o NetID. Quem vai se preocupar com o HostID é o roteador do meu destino final. E aí, para a gente poder
avançar um pouco nessa ideia do que é NetID, do que é Host ID, nós vamos utilizar aqui um sistema que é o endereçamento de classe completo. Este endereçamento de classe completo não é mais tão utilizado nos dias atuais, mas ele é muito citado na bibliografia por ele dar uma ideia muito básica e muito importante de como funciona esse sistema do NetID e do Host ID para a gente entender de onde isso tudo veio. Essas 5 classes, que são as classes A, B, C, D e E, obviamente, cada uma delas tem as suas características, mas as 3 primeiras, a A, B e a C, elas são as classes que nós mais utilizamos na internet. As classes D e E, nós trataremos mais no final dessa explicação, porque elas têm algumas características que as diferem das demais. A classe A contém os endereços IP que possuem 8 bits para o endereçamento de rede e 24 bits para o endereçamento de host. Já os endereços da classe B possuem 16 bits para o NetID e 16 bits para o Host ID. A classe C possui 24 bits para o NetID e 8 bits para o Host ID. Quando a gente observa isso, nós notamos que cada classe tem um propósito diferente. Por exemplo, o endereço da classe A é um endereço que a gente consegue ter menos redes e em cada rede um número muito grande de computadores. Em contrapartida a isso, nós temos a classe C, que é um endereço, uma faixa de endereço que nós podemos ter um número muito maior de redes, porém cada rede com um número menor de computadores. Para que nós possamos identificar um endereço IP e descobrir qual é a classe a qual ele pertence, nós devemos fazer o quê? Observar os primeiros bits. O endereço IP da classe A sempre tem o bit mais significativo com o valor 0. O endereço da classe B, os 2 bits mais significativos são, respectivamente, 1 e 0. Já na classe C, nós temos o quê? 1, 1 e 0. O endereço da classe D, nós temos 1, 1, 1 e 0, e o da classe E, os 4 primeiros bits, melhor dizendo, os 4 bits mais significativos possuem o valor 1. Com essas informações, agora nós já podemos fazer uma análise de cada uma dessas classes. A classe A, nós temos 8 bits que seriam os bits para o NetID. Só que um desses bits sempre tem um valor 0, que é o que identifica a classe. Sendo assim, nos sobram 7 bits para endereçar as redes. Isto significa que nós temos 2 elevado a 7 possíveis redes, ou seja, 128 redes. E em cada rede dessa, nós podemos ter o quê? 2 elevado a 24 diferentes endereços. Ou seja, nós podemos ter 16.777.216 endereços diferentes. Por que eu quis destacar essa ideia de que nós temos endereços diferentes? Porque de todos esses 2 elevado a 24 endereços, 2 deles nós não utilizamos para identificar uma máquina ou uma impressora. São endereços que nós utilizamos, um para identificar a rede, que é quando todos os bits do Host ID possuem o valor 0, e um outro endereço para identificar o endereço de difusão, aquele endereço para o qual, se eu enviar um pacote para aquele endereço IP, todas as máquinas daquela rede receberão esse dado. Esse endereço é o endereço onde o Host ID possui todos os seus bits com o valor 1. Qual a conclusão que nós chegamos com isso? Que, por exemplo, na classe A, nós temos 24 bits por Host ID. 2 elevado a 24 endereços, onde nós chegamos ao número de 16.777.216 endereços, mas que nós podemos endereçar propriamente ditos 16.777.214 nós, justamente porque nós descontamos o endereço de rede e o endereço de broadcasting, que é o endereço de difusão. Já na classe B, nós temos o quê? 16 bits, que são os bits para o NetID. Só que desses 16 bits, os 2 primeiros sempre serão 1 e 0, que identificam a classe. Então, nos sobram 14 bits, o que nos permite criar 2 elevado a 14 redes diferentes, ou seja, 16.384 redes. E em cada rede dessa, eu posso ter o quê? 16 bits para endereçar o Host ID, o que nos permite 2 elevado a 16 endereços diferentes, ou seja, 65.536 endereços.
Obviamente, descontando o endereço de rede e o endereço de broadcast, podemos ter como dispositivos endereçados nessa rede da classe B 65.534 nós. Já na classe C, nós temos 24 bits para o NetID. Quando nós tiramos os 3 primeiros bits que identificam a classe, nos sobram 21 bits. Esses 21 bits, quando fazemos aquele cálculo de 2 elevado a 21, nós chegamos à conclusão que nós podemos ter o quê? Mais de 2 milhões de redes diferentes. Em cada rede dessa, nós podemos ter o quê? 2 elevado a 8 possíveis endereços, que são 256 possíveis endereços. Quando nós subtraímos o endereço de rede e o endereço de broadcast, nós temos o quê? O número de 254 máquinas ou nós nessa rede. Essa divisão das classes, onde nós falamos a classe A, a classe B e a classe C, são as classes mais utilizadas na internet. Quando nós falamos da classe D e da classe E, a classe D é também um endereço de difusão, só que é um endereço que eu utilizo para fazer multicaching. Este endereço, por exemplo, eu poderia utilizar para enviar um áudio para vários computadores diferentes ao mesmo tempo. Já o endereço da classe E é um endereço reservado para uso futuro. Nós temos uma categoria de endereços IP chamada de IPs especiais. Esses IPs especiais são endereços que possuem uma função pré-determinada. O primeiro deles é o endereço onde todos os 32 bits possuem o valor 0. Esse endereço IP é utilizado para identificar o próprio computador. E é muito utilizado no momento da inicialização da máquina, onde ela tem que buscar um endereço IP junto ao DHCP e etc. Nós temos também um endereço onde todos os bits do NetID possuem o valor 0 e os bits do Host ID possuem o seu valor próprio. Esse endereço identifica aquele computador, aquela impressora, aquele nó representado pelo Host ID dentro da própria rede. Ou seja, eu não enderecei a rede. Se eu não enderecei e coloquei 0 para todos os bits do NetID, eu estou me referindo à própria rede onde eu estou conectado. Nós temos também aqui o terceiro caso, onde todos os bits possuem o valor 1. Os 32 bits possuindo o valor 1, nós temos o endereço na notação decimal 255.255.255.255. Este é o endereço de difusão local. É o endereço para qual eu mandar um pacote IP, todas as máquinas que estão na minha rede local receberão essa informação. Aqui, no quarto elemento, nós temos a difusão em uma rede distante. O que é essa difusão em uma rede distante? Se eu quero mandar um pacote IP para uma rede que não é a minha e quero que todos os computadores dessa rede recebam esse mesmo pacote IP, como eu faço o envio disso? Eu coloco o NetID da rede para a qual eu quero mandar e pego todos os bits do Host ID e atribuo o valor 1 a eles. Obviamente, os administradores de rede têm o cuidado de normalmente bloquear esse tipo de pacote para evitar a difusão vinda da internet para a rede local. Por fim, nós temos o quê? Nós temos o endereço de loopback, que é um dos endereços que começam com 127. Esses endereços representam também a máquina local e são muito utilizados quando nós precisamos fazer testes utilizando uma rede de computadores. Quando eu envio um pacote para o endereço de loopback, esse pacote não é entregue ao transmissor para fazer o envio pela rede física, mas sim ele é recebido pelo meu computador como se ele tivesse realmente sendo entregue para a minha máquina. Então isso permite, entre muitas outras coisas, eu testar, por exemplo, um aplicativo que eu estou desenvolvendo que utiliza a API Sockets. Bem, alunos, esse é o conteúdo da nossa videoaula de hoje. A próxima videoaula é a videoaula a respeito das máscaras de rede, das subredes, que é um conteúdo extremamente importante para darmos continuidade nesse fluxo de aprendizado das redes IP e das redes de computadores de uma forma geral. Espero que o conteúdo tenha sido de bom proveito para todos e nos vemos na próxima videoaula. Muito obrigado.